Preparados para mais um upgrade? Não no seu dispositivo, mas também na sua vida? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Life in Tech. Aqui, tecnologia e vida se misturam. Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bom, Yassi? Tudo bem. E aí, hoje tenho a honra de receber mais um convidado muito bacana. Faça favor, apresente. Opa, assim, um convidado especial, né? Luiz Pique, popular Mancha, né? Para os mais íntimos, Mancha aí, empresário do ramo de papelaria, né? Então, fico feliz de ter você aqui com a gente. E só antes de te passar a palavra, eu só queria falar para os nossos inscritos já aí, e também quem está assistindo esse vídeo, para não esquecer de curtir, compartilhar esse conteúdo para que a gente possa gerar mais conteúdos para vocês, tá? Mas, por favor, Mancha, fica à vontade aí para se apresentar. Muito obrigado, meus amigos. Um bom dia, muito feliz por estar aqui com vocês. Feliz demais, né? É um convite inusitado para poder falar um pouco da minha vida e compartilhar com vocês todos aqui no canal. E tem muito para falar, hein? Pelo que a gente bateu um papo em off, tem muito para falar. Tanto de tecnologia quanto de vida. O meu apelido é Mancha. Mancha, eu vou falar por quê? Por causa desse cabelo aqui. Hoje já tá ficando branco, mas ele um dia teve só uma manchinha só. Mas é isso. E aí todo mundo me conhece por esse apelido. E fiquem à vontade de me chamar de Mancha também. Tá bom? Obrigado por deixar... Não deixa a gente muito à vontade, não, né, acabou virando uma extensão do meu nome, né? O Mancha acabou virando uma extensão do meu nome e até a minha família já me intitula de Mancha, né? Ah, legal, legal. Show. 33 anos, só tô falando de profissão, né? 33 anos de profissão. Mas eu queria começar sabendo um pouquinho, né? Quem é o Mancha? Bom, eu tenho 34 anos, né? Já nasceu trabalhando. Brincadeiras à parte, o Mancha é um cara que nasceu na periferia de São Paulo, lá no Jaçanã, no bairro do Jaçanã, moro em Jaçanã. Bom, enfim, quem não conhece, né? Isso. E aí lá eu comecei a minha vida. Trabalhei, vamos falar de digital, né? Trabalhei de office boy, num emprego num sindicato. Logo em seguida eu fui trabalhar no Unibanco. Lá no Unibanco eu tive o primeiro acesso com a tecnologia. A tecnologia meio que flerta comigo desde então. Eu tinha 17 anos, só para vocês terem ideia, foi um dos primeiros computadores, né? Os primeiros computadores pessoais que o banco recebeu, alguns deles foram para o meu departamento e o meu chefe me deu uma oportunidade e me fez estudar informática, né? Então ele me colocou em cursos de COBOL, de BASIC, de tudo que vocês podem imaginar. Olha só como é antigo o negócio. Você começa a rir, ele gosta quando chega nesses pontos assim. Eu te entendo, eu passei por Você BASIC, passou por isso, COBOL, e por aí vai, Lotus 1, 2, 3, e por aí vai. Até chegar no C. Isso, lá eu tive o primeiro acesso, né? O meu primeiro acesso à informática. Isso foi há muitos anos atrás, né? Mas assim, eu não sei porquê, a tecnologia flerta comigo, mas eu acabo de alguma forma sempre dando um jeito de escapar. Então o banco me promoveu e bom, eu acabei deixando de lado o digital, né? E fui para uma carreira diferente, totalmente diferente. Trabalhei no banco por 6 anos, atingi uma maturidade no departamento que eu estava, maturidade em nível de carreira, né? Eu cheguei num momento lá dentro que eu ia ter que esperar muito, muito mais anos para galgar mais espaços dentro do banco. E lá eu resolvi sair, me desliguei e fui tentar carreira própria. Então fui pasteleiro, daí de pasteleiro eu tive uma barraca de pastel, né? Por incrível que pareça, é verdade. Não, se você parar para pensar, hoje a barraca de pastel nas feiras livres hoje em dia, a barraca de pastel é a que mais dá movimento. Então, assim, pastel é algo que o brasileiro adora. Então, o tino comercial já estava no caminho certo. Tava no caminho. Se eu tivesse que investir hoje numa banca na feira, ia ser na de pastel. Então, e lá eu trabalhei por um tempo, e aí eu tive um familiar meu, que ele comprou uma rede de restaurantes, e aí ele precisava de alguém para ajudar a tocar esse negócio e até ser um olho dele lá dentro do restaurante dele. E de lá eu larguei a barraca de pastel e fui trabalhar num restaurante de shopping.
pela segunda vez no restaurante, por incrível que pareça, a tecnologia flertou comigo novamente. Lá trabalhando, eu era gerente. Pois sim. Não, se você... com certeza, isso aí, mais ou menos, em que ano? 90? 90. 90 para 91. Tá. 90, isso, 90 para 91, nós não tínhamos internet. Não tinha nada. Isso, não tínhamos celular. Não. Também não. Não, porque Também não. Exatamente. Eu Celular lembro que veio eu comprei pra o primeiro 94, Motorola, exato, foi ali 94. Eu PT comprei 550. PT 550 Motorola. Tijolo. Quando vocês Tijolo, começam a falar viu? isso, eu me sinto excluído, tá? Só pra deixar claro. Cara, vai aprendendo, cara. Aqui tem história. Então, assim, a tecnologia que você tinha contato, que nós, né? Eu compartilho da mesma geração, mesma idade. A tecnologia que você tinha contato no segmento de restaurante Então, e tudo mais, eu tô aqui pensando, não tinha eu sistema, nada. Eu ia até Era no entrar nesse bloquinho. assunto. Então, exatamente. Aí o meu segundo acesso à tecnologia no restaurante, tinha uma empresa, eu nem sei se existe mais, porque faz muitos anos, o camarada, ele fabricava marca-passo de coração. E ele, do nada, o empresário lá, teve uma ideia de fazer um sistema para o restaurante, que era um sistema remoto. Então, o garçom ia lá na mesa, anotava o número do prato e a quantidade, ele ia num ponto determinado do restaurante, digitava aqueles códigos lá e automaticamente o sistema disparava ou para a cozinha, ou para a copa e para o caixa. Ficava lá guardado no caixa. Quando o cara fechava a conta, você apertava o botão. Então, tudo remoto, né? Então, o pedido da copa ia para a copa, o pedido da cozinha ia para a cozinha e por aí vai. Então, foi o meu segundo acesso. E isso era, tipo assim, era tecnológico pra caramba. Exatamente. Pela época. Então, era muita tecnologia. Ajudava a gestão do restaurante, a controlar, porque era no papel e era tudo... Você tinha terminal controle. preto, né? Assim, isso, era um terminalzinho. DOS. Isso. Era um DOS, ele lançava a mesa e o prato. Exatamente. E lá ele existia uma feira, não sei se existe até hoje, porque chamava Equipe Hotel, e essa feira era no Anhembi, uma feira muito grande. Hotel é de hotel, não é? De hotel, equipamento para hotéis. Isso, tem sim. E lá ele fez uma apresentação e ele me levou como um teste, porque o restaurante que a gente estava foi o primeiro teste dele, né? Uhum. Então lá a gente explicou para todo mundo, para tentar mostrar. Então, isso foi a minha segunda trajetória profissional. Nessa trajetória profissional, trabalhando como restaurante, muitos vendedores que eu atendia, porque eu fazia uma parte de compras também, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito calado e tal. Todo mundo falava, você tem que ser vendedor. Você tem que ser vendedor, você tem que ser vendedor. E eu acreditei. Então tá bom. E eu acreditei. Ainda que introvertido? Isso, eu acreditei. Eu falei, será? Bom, enfim. Dado momento, a empresa foi vendida, a rede de lanchonete foi vendida, né? E eu tive que sair, tive que me desligar, porque eu era um funcionário de confiança dos antigos donos, né? E lá eu me afastei da lanchonete, descansei, porque era um trabalho exaustivo, de segunda a segunda, basicamente. E aí eu fui pegar, olha, o Carlos vai ficar em choque agora. Peguei o Estadão, na época, né? Antigamente se colocava classificados de emprego. O jornal de domingo, onde o anúncio era bem mais caro do que os outros dias. E aí comecei a olhar e eu acreditei realmente que eu tinha um viés de vendedor. Só que eu tinha muito medo de sair para a rua, pegar a mala, sair para a rua e falar, e aí, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como é que eu não tenho prática, não tenho nada. Aí eu imaginei comigo mesmo que acho que o melhor caminho para eu ingressar na área de vendedor seria um trabalho interno, por telefone, alguma coisa nesse sentido. E lá no Estadão procurei uma série de oportunidades, anúncios, né? Tinha folgado, um dia eu acordei, no domingo eu comprei o Estadão e falei, amanhã eu não volto para minha casa sem trabalho. Eu não volto para minha casa sem trabalho.
E eu fiz todo um roteiro de visitas para poder fazer. E aí eu fui, peguei o carro, saí cedo, 6h30 da manhã, levei a minha esposa, minha esposa da época, né, no trabalho dela. Quando eu estava passando na rua, eu vi, oxe, eu tenho uma entrevista, eu tenho uma possibilidade nessa rua aqui, que era muito próximo da onde eu deixava ela. E lá eu fui. Uma história muito engraçada e se a gente tiver tempo, uma hora, ou se vocês quiserem saber agora, eu conto para vocês. Não, pode contar, fica à vontade. Então, essa é uma das histórias mais engraçadas da minha vida, né? Chegando lá, eles tinham horário para começar a entrevistar às 8 horas da manhã. Uhum. E aí eu cheguei, estava cedo, eu cheguei, deixei ela no trabalho. Rapaz, me deu uma dor de barriga. Me deu uma dor de barriga daquelas que você fica branco. E eu tive que sair caçando um lugar para poder utilizar o banheiro. Bom, enfim, fez todo o processo. Fui para a empresa. Quando eu cheguei na portaria, já era mais de 8 horas. E lá estava escrito, 8 horas era o limite de entrada. Cheguei lá na portaria da empresa, umas 8h15, mais ou menos 8h20. O segurança falou, ó, acabou, não entra mais ninguém. Eu nem sabia, estava escrito lá, ó, recruta-se, vendedores internos, né, para trabalhar em telemarketing e tal e coisa. Eu falei, como? Eu só me atrasei 20 minutos. Ele falou, não, mas não sobe mais, o horário que estava lá era 8 horas. Agora são 8h20, não vai entrar. Aí eu disse assim, não é possível. Eu vou entrar. Não, você não vai entrar, eu vou entrar. Não. E nós ficamos naquela discussão. E ele falou, você não vai entrar. Eu falei, eu vou entrar. Chama o seu chefe, ou chama quem você quiser, porque eu vou entrar para fazer a entrevista. Olha só a minha petulância, né, à época. Aí ele falou, você não vai entrar. Eu falei, então tá bom, daqui eu não saio enquanto ninguém vier falar comigo aqui. E eu fiquei lá na portaria, de pé, do lado de fora, esperando alguém. Quando deu 10 horas da manhã, chegou um senhor com um carro importado. À época, carro importado era... Você não via nada. Chegou um senhor, ele olhou, ele estava bem vestido e tal. Ele olhou, colocou o carro na garagem do local, chamou o segurança, perguntou, quem que é esse? Ele falou, ele disse que quer entrar para fazer entrevista de trabalho. Por coincidência, esse senhor que tinha entrado era o diretor comercial e dono da empresa. Aí ele falou pro segurança, deixa ele aí. E eu escutei de longe, deixa ele aí. Ele pegou e subiu. Quando ele subiu, eu percebi sendo olhado, olhei para cima, tinha um departamento inteiro, eu fui saber depois, olhando para baixo para saber quem era eu. Ele me segurou até meio-dia Das 8h20 da manhã a meio-dia. Na portaria, do lado de fora da portaria. E aí, quando deu meio-dia, ligaram lá para o segurança e mandaram eu entrar. E lá, por incrível que pareça, e é verdade, não é mentira, todos os candidatos, tinham 12 ou 13 candidatos lá em cima, nenhum deles tinha sido atendido ainda. Eles levaram os candidatos para cima e deixaram os candidatos esperando na recepção. Ele me passou na frente de todo mundo, e falou, eu quero conversar com você. Eu falei, ok. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar. Aí ele falou, tá bom, de vendedor, você tem experiência? Eu falei, não tem nenhuma. Ele falou, quanto você quer ganhar? Eu tinha saído da lanchonete na época, não vou dar detalhe de valor, porque eu nem lembro. Mas tipo assim, eu ganhava 3.000 na lanchonete, eu falei para ele, eu quero ganhar 6. Aí ele falou, então não serve para mim. Eu olhei assustado, falei, como eu não sirvo? Ele falou, não serve. Se você falasse que queria ganhar 10, eu te admitiria agora. Eu falei, pô, então, peraí, eu quero ganhar 12, né? Fizemos uma brincadeira lá. E ele falou, então tá bom, então você vai começar a trabalhar. Eu falei, ok, pode ser agora? Né? Isso é verdade. Pode ser agora? Ele falou, não, calma, ainda vou montar tudo e tal. Volta tal dia que você começa a trabalhar. E aconteceu que eu entrei no segmento de papelaria sem saber, né? Que era uma outra coisa que eu adorava de ver, né? Entrar em papelaria e ver e olhar os produtos, né? Acabei entrando numa empresa uma importadora no segmento de papelaria,
vendia canetas e artefatos de engenharia. Esquadro, transferidor, gabarito, aquelas coisas, né? Pantógrafo e aqueles instrumentos que você vê o engenheiro medindo na rua, que eles colocam lá um tripé com ele, né? Bom, enfim. E lá eu comecei minha carreira de vendedor, né? Interno. Me dei bem, foi onde que eu aprendi tudo na minha vida, né? Ficou bastante tempo lá, pô? Fiquei 15 anos. 15 anos. Cara, 5 horas esperando ali na porta. 15 anos, galguei, percorri todo tipo de cargo dentro daquela empresa, né? Eu fui vendedor interno, vendedor externo, vendedor viajante, eu fazia todo o interior de São Paulo, chegava até Uberlândia e Uberaba. Então, era uma semana aqui em São Paulo, trabalhando em São Paulo, uma semana trabalhando no interior de São Paulo. Então, pegava o carro e saía batendo pasta realmente, visitando papelaria, cidade por cidade e tudo mais. Depois a empresa me convidou se eu não queria abrir uma representação lá em Belo Horizonte, porque era uma praça que me era muito cara, muito, muito querida, né? Morei em Belo Horizonte durante 4 ou 5 anos. Teve um momento que a empresa precisava de um gerente distrital. Aí eles me chamaram para ser um gerente distrital. Aí eu voltei para São Paulo, larguei Belo Horizonte, voltei para São Paulo, assumi uma gerência local, né? Em São Paulo, capital. De lá, a vida incumbiu-se de colocar outros caminhos, né? E aí um dos outros gerentes de vendas que tinha, ele se desligou da empresa, ele saiu da empresa, abriu essa vaga, eu fui promovido para gerente de vendas, né? E lá eu trilhei até o dia que a empresa, infelizmente, ela tinha um problema familiar e a realidade, eles quebraram, né? Eles deixaram de existir, né? Não por demanda, por mercado, mas por gestão, mudou o conflito um conflito familiar que impactou no foco da empresa. No foco, eram 2 sócios, eles resolveram separar a sociedade e a empresa deixou de existir. Era uma grande empresa no segmento de papelaria, era uma grande empresa mesmo. Ô Mancha, mas você se considera um cara de sorte nesse capítulo aí da sua vida? Então, é sorte e não sei se eu diria sorte. Para mim, sorte é a soma de oportunidade mais competência. Competência e Isso mais sorte. Insistência, né? E mais insistência. E mais oportunidade, competência e insistência. Isso é sorte. É isso aí. Nada cai do céu. É o que eu sempre falo, e eu tava até comentando agora há pouco. A gente busca as oportunidades, né? Tudo depende da força que a gente demanda para querer aquilo lá fazer acontecer. Então, é sorte. É sorte. Dentro desse contexto, é sorte. Né? E lá eu saí, de lá eu saí. Infelizmente, a empresa acabou, eu tive que sair. Lá tentei uma carreira solo, né? Como eu trabalhava com caneta, eu montei uma distribuidora de produto de papelaria. Infelizmente, eu não tive sucesso, né? Foi um passo que eu dei despreparado. A gente tem que estar ciente de tudo que a gente pode fazer. Todos já demos esse tipo de passo. Isso. E na minha opinião, o insucesso é um degrau para atingir o sucesso. Eu tenho isso muito claro comigo. Também já dei passos que vamos chamar de insucesso. E o que não mata, fortalece. Ou ensina também, né? Ensina e a gente tava conversando isso, né? Que a gente, antes de fazer o episódio aqui e tudo mais, a gente fala bastante, praticamente todo dia, né? O que a gente mais faz é falar, né? E aí a gente tava falando, né? Não sei o que a gente tava comentando, e aí ele falou, não, porque todo mundo... Você usou uma palavra, até que você falou que eu não... Eu falei, não, eu já passei por isso. Você falou, não, você não passou porque você não tinha uma estrutura familiar. Como é que é? Que você... Na verdade, a gente tava aqui batendo um papo, né? E eu falei, poxa, Carlos, todos nós temos momentos de provação, Sim. de dúvida, momentos difíceis.
ele falou assim, todo mundo dá passos errados. Todo mundo erra, tem que errar, né? Se não existisse o erro, como eu iria caracterizar o acerto? Sim. Se tudo fosse acerto. E aí o Carlos falou, não, eu já passei também, com 33 anos. Falei, cara, eu não vou diminuir a sua reflexão, a sua experiência do que foi muito difícil para você. Mas para um homem ou mulher com filhos, né, esposa ou marido, enfim, quando você tem uma família dependendo de você, quando você dá um passo errado, o peso nas suas costas não é que você tem que se sustentar, é que você deu um passo e que vai impactar todo mundo toda a cadeia que está ali nas suas costas. E aí a pressão é maior, a cobrança é maior. Poxa, por que eu errei? Por que eu fiz isso? Né? Então, foi esse nosso papo. O Carlos tem bastante experiência, enfim, de vida e de trabalho. Mas eu falei, você ainda não experimentou, é parte da evolução. Ah, sim, isso é normal. Você não experimentou ainda carregar a responsabilidade de ter pessoas que dependem da sua decisão. Isso é verdade. Então foi esse papo que a gente teve. Mas eu queria reforçar para a nossa audiência, Carlos, essa história do Mancha. Eu não tenho dúvida que nós três aqui somos três anônimos. Somos 3 pessoas, 3 cidadãos brasileiros. E histórias como a sua, eu não tenho dúvida que impacta pessoas que estão consumindo esse conteúdo. Sim. Conteúdo de 3 pessoas normais, que passaram por perda de emprego, por dificuldade financeira, pela necessidade de se reerguer, de conquistar, sim, como você falou, de perseverar. Né? Esse é o objetivo do nosso canal. Sim, né? Sim. E a gente sempre traz o lado de tecnologia, porque acaba ficando bacana. A tecnologia sempre vai acompanhando a nossa vida, a evolução, a jornada. Né? Então, no restaurante tinha um terminal, hoje a gente fala um terminal offline. Na nossa época a gente falava um terminal burro. Né? Chamava um terminal burro, ele porque ele processava localmente. Né? E depois foi evoluindo. Bom, a gente já está num momento aí que você já começou a carreira solo, que não deu certo. Então, eu saindo. Eu quero saber em que momento a gente vai chegar na... Como chama a empresa? Pempel. Então, que diga-se de passagem, já começamos o episódio ganhando o brinde da Pempel aqui hoje. A Pempel existe desde 97. A data de fundação dela foi em 97, tá? Mesmo estando na empresa que eu trabalhava como gerente, eu tinha aberto a Pempel. Até por uma questão de... queriam... não vai ser mais CLT. Você tem que emitir nota. Aí eu criei a Pempel lá atrás, em 97. O meu trabalho como vendedor, ele nunca deixou de existir, mesmo estando, né, como gestor da empresa na época, né, antes de sair, né, que eu contei para vocês, a Pempel existia, né. Na minha saída da empresa, eu segui 2 caminhos distintos, porque a gente nunca pode colocar a brincadeira, né, dos ovos, né, os ovos numa cesta só, né. Eu tive 2 caminhos. Primeiro foi realmente assumir a representação comercial, né. E o segundo caminho foi o passo que eu dei mal na minha vida, que foi tentar ser empresário no segmento de distribuição de produto de papelaria. Então, eu tinha 2 caminhos, tá? Na distribuição de produto de papelaria, eu não tive sucesso. Aliás, me acarretou um problema muito sério na minha vida, que durou 10 anos, né? 10 anos de labuta para poder reerguer. O que eu tenho a dizer com isso, e que pode agregar para todo mundo, é que, assim, a gente é o que a gente carrega de amigos, né? Então, sempre os nossos amigos nos dão oportunidade. Se nós andamos certo, se nós temos uma correção de vida, os amigos trazem para a gente oportunidades que ninguém vai trazer, né? Essa possibilidade hoje que eu contei para vocês do início, de eu ficar na porta esperando 4 horas, 4, 5 horas para o cara me atender e tal, eu acho que hoje não existiria, né? Hoje, em hipótese nenhuma, existiria. Se não fosse meus amigos, né, nesse passo maldado que eu dei na minha vida, eu não estaria reerguido e trabalhando. Então,
quando eu acordei, eu falei, tô danado da minha vida, né? Quebrei, não tenho mais dinheiro, eu vou focar agora na representação comercial. E lá eu fui reconquistar todos os meus... Reconquistar, não. Cobrir os buracos que eu tinha deixado na minha empresa e conquistar a minha vida futura. Tudo lá, né? Foi seguindo e eu fui caminhando, Mais ou menos assim, na linha do tempo. Nós estamos mais ou menos em que aí, ano agora? 2000 mais ou menos. 2002, por aí, 2003. Tá, eu digo isso porque ali já começa a mudar, né? Sim. 2000... Não, 2000 nós ainda não tínhamos smart. Ainda estava muito incipiente tudo, né? Tava muito incipiente tudo. Acho que já Tinha internet. Tinha, mas não era tudo isso daí. A internet era discada ainda. Era um... Exato, a parte de... Tudo muito... Se a gente colocar a linha do tempo aqui, a gente saía para... Vamos cortar um pouquinho. Mas já tinha aparelho celular, não smartphone. Não. SMS. Isso. SMS é o que dominava ainda. Para quem viveu. Torpedo. Torpedo, ou senão o BIP, né? Lembra do BIP? O Page, o BIP, exato. Então, para quem viveu, aprender a mexer com Telex. Acho que muito. Telex, Xerox. Você lembra? Telex, né? De comunicação, eu tô dizendo. Telex. Depois entramos no fax. No fax. Depois do fax entrou. Tudo tecnologia com linha de escada. Isso. Né? Aí depois entrou a internet de escada, que era uma dificuldade. A gente ia mexer na internet de noite, porque o pulso era caro, Exato. Lembra disso? Né? Aí depois entrou o celular. Então, na minha carreira, eu já cheguei a mandar pedido viajando, que nem eu contei para vocês que eu viajava no interior, eu já cheguei a mandar pedido por correio, né? Então, a gente estava no trecho, pegava o pedido da semana e mandava, colocava tudo no envelope e mandava a segunda via do pedido pelo correio. Depois passou-se a passar esse pedido por telefone. Então, tinha uma pessoa dentro da empresa que ficava anotando os pedidos que você tinha carregado durante a noite, né? Durante o dia, no dia seguinte de manhã você passava por pedido. Depois entrou o fax, aí a gente passava os pedidos por fax, né? E aí depois, mas muito depois, entrou o e-mail, entrou o sistema, entrou um monte de coisa, né? De novo, pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Porque o que você disse assim, hoje talvez eu não tivesse a oportunidade de conseguir o emprego dessa forma, olhou no Estadão, foi lá, inevitavelmente já viram você, né? A sua presença estava ali marcada no momento do pedido de entrevista. Sim, é lógico. Hoje é muito impessoal. É um algoritmo que o RH solta num LinkedIn ou numa base de dados de pessoas e busca palavras-chave e talvez você nem vá aparecer vá aparecer em primeiro lugar. Um baita candidato com baita potencial para ser, às vezes, trabalhado e não vai aparecer. Então, assim, agiliza a vida do RH, mas, por outro lado, eu acho que perde muito da sensibilidade pessoal, presencial da coisa, né? De recrutamento. Mas, enfim, por outro lado, busca-se muito mais gente de outra forma que tem ganhos de produtividade. É isso aí. Não necessariamente de qualidade. A entrevista tete a tete, na minha opinião, ainda é o que conta. É o carro-chefe. Então, e aí, retomando o assunto, né? A gente parou no... Estamos em 2000, mais ou menos. Isso. O processo de venda e tal. Bom, enfim, aí eu me dei mal, voltei, reativei e fui para cima da Pempel, graças aos meus amigos que viram que eu estava voltando pro trecho, vamos dizer assim, vou falar a palavra trecho. Aí vários deles me chamaram, alguns eu pedi, né? Algumas empresas que eu devia, né? Que na quebra da empresa lá, eu cheguei lá na pessoa e falei, não tenho dinheiro, mas te devo. Você me dá uma oportunidade? E qual a oportunidade? Deixa eu vender para você. Aí, o que eu ganhar, a gente divide em dois. Metade vai para liquidar meu débito e a outra metade é para eu viver, para eu ter a minha subsistência. Algumas empresas acataram e eu voltei para a rua, trabalhando, e amigos chamaram, vamos vender isso, vamos vender aquilo.
e eu retomei a minha existência no segmento de papelaria, né? Eu quero fazer só Pois sim. uma colocação aqui. Mesmo, essa história até agora tá na metade, né? Mas até agora eu já fico empolgado aqui. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, você tem que fazer o certo. E mesmo que todo mundo tá fazendo o certo, você tem que fazer também o certo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Pô, tô lá no fundo do poço. Poderia fazer um monte de coisa errada, talvez trabalhar pra outro e não sei o que, e que se lasque essa dívida que eu tenho pra lá, depois eu acerto isso, mas não. Você falou, cara, vamos lá, vamos corrigir a vida, vamos fazer o negócio certo. Então, isso... E a gente vem, né? Teve outros episódios também, que, cara, eu gosto de escutar esse tipo de história, igual você falou, que me ajuda o nosso público a falar, cara, tudo bem que se der errado. Eu vou dar um passinho pra trás e vou fazer dar certo. Eu costumo falar que a gente tem que ter plano A. Esse negócio de ter plano B, cara, não dá pra quem muito... já tá desistindo. Plano A. Vai pra cima do plano A. É isso aí. E nós tivemos um episódio aqui, um episódio do Elder, tá lá no YouTube, nos nossos vídeos, onde a gente abordou a importância das conexões, do relacionamento, tá? Não por interesse, relacionamento sincero. E nesses momentos que você percebe como é válido você procurar amigos, às vezes bons colegas. Sim. Não é um amigo íntimo, é um bom colega, mas ligar, você tá tudo bem, como é que tá a carreira, como é que tá a sua vida? Pô, precisar de alguma coisa, sabe que pode contar comigo profissionalmente. Isso tem um valor assim... Vou exemplificar adiante um pouquinho. Nós vamos entrar no que você está falando aí. Então, eu retomei minha carreira de representante comercial, que eu nunca tinha abandonado, né? Mas, enfim. Uhum. E aí a Pempel começou a ir para frente, vai para cá, vem para lá, vai para cá, vem para lá. A época eu tava com algumas empresas, eu vi uma oportunidade num ponto de venda, eu vi um produto que eu achava que eu nunca tinha visto um vendedor, e eu fui nessa empresa, eu liguei para essa empresa, insisti também, da mesma forma que eu, não de ficar na porta, né? Não, é claro, não de ficar na porta, mas eu insisti para que eu fosse atendido por alguém daquela empresa, né? E aí eu dei uma sorte danada, a pessoa, chegou um recado, o cara tá ligando tanto, liga para ele, vê o que ele quer, né? Uma empresa famosa no segmento de ar-condicionado e por aí vai. E aí, aqui a gente pode falar de pessoas, então de empresa. Então vamos lá. O que você se sentiu à vontade, a empresa é Eugin, né? Eugin, que é... pequenininha, ninguém conhece. Isso, muito grande e tal. E aí tinha uma grande amiga, virou minha amiga, né? Chamada Tatiana Melquiades, que ela era gestora comercial, né? E aí eu liguei para ela, me atendeu, me falou: o que você quer? Eu falei: eu quero uma oportunidade de ser representante comercial dessa empresa, né? E aí ela falou: poxa, mas você faz o quê? Eu entrei na hora certa, no momento certo, aí a oportunidade veio a calhar na hora certa. É sorte, né? Isso, aí é sorte. Não, pô, você tinha competência para assumir aquilo. Tudo bem, mas peraí. E tava sendo perseverante. Mas naquele momento, naquela hora, ela tá precisando e tal, eu tava sendo perseverante, ok. Mas de ter feito essa conexão, e lá foi um divisor de água da minha vida, né? Foi uma empresa que me fez caminhar bastante pro sucesso, né? Entender tudo que eu faço. Por quê? Veja bem, eles me deram uma nova visão do que era ser representante, né? Que antigamente a gente fez a brincadeira que passava o pedido por telefone, passava o pedido por, né? Lá dentro da empresa, eles me deram vários desafios, né? Para me organizar enquanto representante comercial, né? Então, exigindo uma série você tem que aprender a mexer no sistema. Gestor da sua própria função, isso, né? Tá aqui o teu resultado e vamos lá para frente. Então, lá eles me abriram bastante o meu radar para isso. Lá eu contratei
contratei uma grande colaboradora que ficou comigo uma caminhada de tempo. Não tenho dúvida que a tecnologia nesse momento já mudou. Para você ter totalmente. essas análises de performance, essa autogestão. Sim. Às vezes entrou ali um sistema, um CRM. Sim, E tudo. Muda o tempo, muda a abordagem, muda o modelo de gestão. Isso. E é isso que é bacana. E o que a gente tem que estar ligado, né? A gente como profissional, é lógico que dos últimos tempos para cá é desafio atrás de desafio, né? Você nunca pode estar acomodado esperando as coisas acontecerem, né? Você tem que estar se melhorando e buscando melhoria dia a dia. Esse ciclo cada vez mais rápido, né? Faz, mede, avalia, Isso. corrige. Exatamente. É muito rápido, muito mais esse rápido, ciclo. né? Antigamente esse ciclo demorava muito mais, né? Até você captar um erro, demorava, você tinha mais, né? Era conta de português a padaria, tirava a caneta, era no papel. O feedback hoje, do cliente hoje, isso. para o bem ou para crítica, é instantâneo. Instantâneo e O cara já entra, imediato. Ele já entra na sua rede social, nos seus canais de comunicação e já elogia ou te critica ali. Imediatamente. E você tem que ser ágil para responder para esse cara. Sim, sim. Então, e aí o mercado, com tudo isso que vai acontecendo, né? O mercado também veio mudando, o mercado de papelaria, né? Que é um mercado bastante peculiar no sentido de produto e peculiar no sentido dos empresários que lá atuam, né? Então, normalmente a papelaria era um negócio de família, feito um bar, era um bar de família, uma coisa de família. O pai empregava o filho, a filha e por aí vai. E o pai se desligava e o filho assumia e continuava. E faz parte da cidade, viu? Sim, Faz também. parte da cidade, às vezes, a papelaria. Só que o mercado veio mudando tanto, né? O mercado em si, o comércio em si, né? O varejo, vamos falar a palavra varejo, ela veio mudando tanto que os pais que tinham a papelaria começaram a entender diferente o mercado, né? Olha, eu acho que é melhor o meu filho ir para a faculdade e estudar alguma coisa do que ele tocar um negócio que pode ser que não vai ter muito futuro pela frente, né? Então, o mercado foi mudando e a gente tem que sempre estar atento, sempre estar ligado. E aí o Gin, ela me mostrou muito disso, né? Ela me deu um norte na minha carreira, diferente do que eu tinha, né? Porque eu tinha uma cultura aqui que eu aprendi, ela estava vindo, só que ela, do nada, nos últimos... Eu vou falar uma coisa e vocês vão concordar comigo. Nos últimos 20 anos no Brasil, mudou muito. Mas isso com o advento da tecnologia, do digital. Mudou muito. O digital está impactando demais, tanto o lado do comportamento do consumidor, quanto do empresário. Isso. E aí nós vamos chegar. Então, eu quero chegar nesse momento eu vou chegar, da digitalização então eu vou te contar aí. a história do porquê da digitalização, como é que você chegou lá e tal. Porque esses caras de papelaria que estavam, vamos dizer, entregando a cocada, não estavam com a visão de que podiam reformatar o modelo de negócio deles. O negócio deles a falta da visão. É a falta da visão, é isso aí. Você acaba se acomodando onde você está. E nessa hora, a visão que talvez você tivesse, você acredita que essa visão ela é fruto até do insucesso também que você teve? Não, também, é sério, tudo também, isso soma depois na sua bagagem de vida para ter, para reformatar. E aí, voltando aqui um pouquinho, aí eu vou chegar lá no digital. Em 2015, mais ou menos, 2015 eu estava super desmotivado no meu segmento, né? Por conta de todas essas mudanças, né? De tudo que estava acontecendo. Em 2015 eu cheguei num momento crucial da minha vida. Para vocês terem ideia, o Uber estava ganhando mais do que um representante comercial. Ganhando, que eu digo assim, tendo mais entrada de dinheiro do que um representante comercial. Cheguei para minha esposa, a Kátia. Kátia, eu vou largar esse ramo de representação comercial. Pô, mãe, ela calma, você tem muitos anos, tenha paciência, tenha tudo. Enfim. E aí, lá eu fiquei quietinho. Em 2000, a vida é uma sucessão de coisas. É uma escada. É uma escada. Eu vim num cliente, em 2016, mais ou menos, eu vim num cliente aqui em Porto Ferreira, um grande distribuidor que eu atuo. E lá eu fui, conversei com ele e tal. E acabou minha visita, ele falou, você está indo para São Paulo? Eu falei, estou indo para São Paulo. Olha só as ocasiões e as coisas que eu falei, né? Estou indo para São Paulo. Ele falou, você não faz um favor para mim? Você leva esse pacote
para o Bernardo. O Bernardo, lembra que eu contei para vocês lá atrás que o Bernardo, ele tinha um gerente de vendas na empresa, eu era gerente distrital, e tinha um gerente de vendas na empresa que se desligou, tá certo? Era o Bernardo, ele tinha se desligado e ido para uma outra empresa, que era onde que eu... Bom, enfim. Aí eu peguei, levo lá para ele. Liguei pro Bernardo, depois de muitos anos, o Bernardo sabia quem eu era, eu sabia quem ele era, e a gente tinha amizade, mantivemos um relacionamento cordial, né? Mesmo sendo concorrentes, mesmo sendo separados pelo destino. Cheguei na empresa dele, ele estava lá na empresa dele, que ele trabalha como gerente de vendas. Ele me recebeu muito bem, tomamos café, batemos um papo, falamos de vida, falamos de tudo, que é aquilo que eu digo, os amigos, né? Sempre os amigos aparecendo na vida da gente. O Bernardo me pediu uma coisa, ele falou, ô Mancha, você não consegue me ajudar? Eu falei, ajudar com o quê? Aí ele falou assim, eu estou precisando de um representante para atender o autosserviço. O autosserviço, diga-se, redes de supermercado, varejo alimentar, Carrefour, na época, o Walmart. Aquela papelaria que o cara vai na gôndola e ele mesmo ele me pega ali. E aí eu estava desmotivado e tal, eu olhei para a cara dele e falei, escuta, ele falou, o quê? Não serve eu não? Aí ele falou, poxa, mas você não tem conhecimento, você não tem nada. Eu falei, se eu não tenho conhecimento, eu vou aprender. Você não confia em mim? Ele falou, vou pensar. Ele pensou e ele me contratou para ser o representante da empresa neste canal. E aí eu comecei na empresa Certic, que é uma grande importadora hoje no segmento de produtos de papelaria. Comecei a trabalhar lá como representante, atuando no canal de Carrefour, de autosserviço, varejo alimentar. Em 2017, eu já estava numa situação mais boinha, tranquilo e tal, eu fui para Orlando, fui para Disney. E lá em Orlando, eu tenho uma grande amiga que trabalhou com a gente, lá atrás, naquela primeira empresa que eu trabalhei, ela pegou tudo, foi-se embora para os Estados Unidos e estava vivendo nos Estados Unidos. E ela me viu numa foto na rede social. Ela me viu numa foto na rede social e me chamou acho que na época era no Facebook, inclusive. Falou, olha, pô, você está aqui, você tem que vir na minha casa. E eu peguei e falei, então eu vou na tua casa. Peguei e fui jantar na casa dela. Chegando lá, a gente sempre olha o que a gente faz, né? Não sei se vocês têm esse hábito. Sim, sim. Né? O comércio, como é que é o comércio, como é que é... Cheguei lá na casa dela, engatamos no papo e tal. E aí ela me falou, lá em 2017, eu perguntei para ela, escuta, como é que funciona aqui o comércio? Como é que tem? Eu não vejo... Eu só vejo comércio para gringo, né? Outlet, Ela falou, realmente aqui é difícil o comércio, né? Nós que somos muito locais aqui dos Estados Unidos, se a gente não vai no Walmart, a gente pede na Amazon. Eu falei, peraí. Isso em 2017. Falei, como assim pede na Amazon? Ela falou, pois aqui tudo é a Amazon que manda, né? Só para você saber, 80% das casas dos Estados Unidos compram na Amazon, né? O digital, o e-commerce, né? É muito forte lá. Entrou de vez na cultura, Não, né? já é parte da cultura, né? Até o cara entrega por drone, o cara entrega por tudo. Falei, mas como assim? Me conta. Ela pegou, abriu o computador, me mostrou. Ela me mostrou a Alexa, me mostrou um monte de coisa que ela fazia com... Eu olhei, pensei, falei, no Brasil, esses caras estão lá, mas eles só estão vendendo livro. Eles só estavam vendendo livro aqui no Brasil. Será que não vai ter uma coligação de papelaria? Voltei para o Brasil e comecei a procurar em tudo que é lugar, conversa com outro, liga para um, liga para outro, liga para fulano, tenta falar na Amazon, entender o que acontecia. De novo, eu cutuquei a situação, fiquei cutucando aqui, liga para um, fala com o outro. Então... Perseverando, né? Perseverei. De novo, perseverança é parte da sua história. E aí lá, um belo dia, um rapaz chamado Gabriel, que foi o meu primeiro contato lá dentro da Amazon, o Gabriel ligou na empresa, ligou na Certic, procurando. E aí a empresa me passou, te procurou, aí nós marcamos reunião, e aí eu tive o meu acesso. Aí sim que me chamou a atenção para um monte de outras coisas. Aí eu tive a primeira reunião na Amazon. A Amazon, ela estava querendo abrir o mercado de 1P, que é a venda direta, né? Quando a gente fala 1P, é venda direta para o consumidor, né?
B2C deles, né? Tá. Eles queriam abrir e eles queriam começar com um produto que se correlacionasse a livro. O que se correlaciona a livro além de escrita? Então, caneta. E lá eles me chamaram, a gente começou a conversar. E aí eu tive que ter acesso a um outro mundo um outro mundo de negócio. O que é algoritmo, o que é isso, o que é aquilo. E nós ficamos lá dentro da Amazon, basicamente, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, entendendo o que era a Operação Amazon, tendo treinamento do que era a Amazon. Que assim, é uma coisa... Se você me permite, uma papelaria, na linha do tempo, uma papelaria, ela às vezes abordava um bairro. Um bairro. Uma loja, como você falou, de autoatendimento, a nível de Carrefour, ela aborda uma cidade. Às vezes até a região metropolitana daquela cidade, né? Uma loja. Sim, uma loja. Aquele endereço físico de um Carrefour, às vezes atende uma cidade ou até a região metropolitana, porque é grande. Quando você vai pro digital... Uma Amazon é agiográfico, a gente fala. Isso. Você vai atingir qualquer lugar. Qualquer cliente, qualquer lugar. Cliente. E com uma coisa que uma loja não consegue. Com uma prateleira virtual imensa. Que você encontra tudo. O cliente não sabe se você tem ou não aquilo a pronta entrega ali na sua prateleira, mas ele consegue fechar a compra. É isso aí. E aí eu imagino, quero ouvir isso de você... que vocês devem ter assustado, porque o plano de negócio, o planejamento de negócio, que volume de material, fluxo de caixa para suportar tudo isso, agora eu tô curioso. Deve ter sido algo totalmente diferente, assim, né? Foi uma coisa, assim, não foi tão agressivo, tá? Não foi tão agressivo. Por conta da época, né? Por conta da época e por conta da própria Amazon. Eles, quando entram num lugar, como entraram no Brasil, o plano de negócio deles é muito bem desenhado para anos à frente. Então, por exemplo, ele não vai sair atirando como um empresário qualquer, um empreendedor qualquer. Ele vê uma oportunidade, ele vai trabalhar muito mais. Não, lá é tudo desenhado. Então, ele fez um projeto para atingir, sei lá, ele já está no projeto, sei lá, para talvez 2030 agora. Mas quando ele entrou em 2017, ele já estava com um projeto para 2025. Então, tudo foi feito lentamente. Então, ele chamou a gente, ele começou a treinar. Planejado. Planejadíssimo. Desenhado de ponta a ponta da operação. Então, em 2017, eu comecei a fazer, metade de 2017 para 2018, nós começamos a fazer treinamentos para entender o que era esse ecossistema Amazon, porque, na verdade, é um ecossistema, né? Total. É um direto ecossistema. É um ecossistema. Inclusive de vocábulos, né? Inclusive de vocábulos. Vocês não têm noção, falas e siglas e por aí vai, né? Então, a gente tinha que ter algum tipo de hábito. E eu acreditei nisso. Por mais que eu não ganhava dinheiro, né? Porque a operação começou minúscula. Eu acreditei, eu levei minhas colaboradoras para poder participar dos treinamentos. E lá, como a gente estava avançado, aí veio uma outra parte do sucesso da minha carreira, né? Quando eles começaram a abrir para mais fornecedores, é lógico. Isso aí chegou em 2020 ou não? Não, estava em 2018 para 2019. 2018 aí, peraí, eu vou contar para vocês. Aí os fornecedores que lá estavam, eles começaram a ver eu com perguntas muito, muito assertivas e eu estava com muito traquejo já do que eu estava conhecendo desde então. Então, muitas empresas começaram a chamar a gente para poder fazer o trabalho de venda dentro da Amazon, né? Bom, enfim, a Amazon inaugurou o site deles em fevereiro de 19. Eles tinham 2 centros de distribuição, né? Então é uma coisa bem palpável de operação, nada ia ser muito agressivo, né? Até porque o brasileiro
tem números, né? Não vou saber falar para vocês números, mas o brasileiro ainda não aborda a internet como um meio de consumo. Tem muito espaço para crescimento. Mas tem muito espaço, muito espaço. Até por conta de logística, infraestrutura que a gente enfrenta dificuldade aqui, que impacta, às vezes, a compra do e-commerce. Exatamente. Fraude, enfim, uma série monte de coisas. Por exemplo, para a Amazon entender o que era boleto. Vocês imaginam? Boleto é uma coisa bem brasileira. Bem brasileira. Né? O que é boleto? Pô, como é que eu vou falar? Eu já tive que explicar isso para gringo. Entendeu? Boleto. Então, por exemplo, para eles foi um absurdo. Como é que ou é cartão de crédito ou é cartão de crédito? Não tem, né? Aqui no Brasil tem Pix, tem compra no cartão de crédito parcelada, que lá nos Estados Unidos não existe isso. Eu nunca vi. Não tem. Não tem. Lá você passa o cartão, acabou. Não tem uma parcela, 2, 5, 10, ou boleto, ou Pix, ou sei lá o quê. Né? Então, imagina que a cultura deles é americana. E aí, por aí foi. E lá eu me desenvolvi muito, mas muito mais. Né? Eu realmente me encaixei. A minha maior dificuldade no segmento não foi em atender a Amazon, foi incutir na cabeça das empresas que a venda para a internet é diferente do que uma venda de balcão. B2C ou B2B? Você estava como distribuidor pela B2B. Amazon? B2B, você B2B, vendia para a Amazon. Não, vendia para a Amazon. E a Amazon fazia o B2C. O B2C, ok. Beleza? Mas aí eu comecei a me deparar com vários outros problemas estruturais internos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa, ela vai vender uma caneta, ela vai tirar uma foto de uma caneta chapada para colocar num catálogo, certo? Só que para a internet, ela tem que tirar uma foto aqui do clipe, ela tem que tirar uma foto da ponta, ela tem que falar que o produto é isso, que o produto é aquilo. O cliente tem que sentir que ele está realmente pegando na mão uma prateleira e vendo tudo virtual. Que ele precisa isso, uma prateleira. Só não dá para você saber o tato do negócio, mas tudo você tem que... Então, a maior dificuldade que eu enfrento até hoje com várias empresas, é tentar mostrar para eles que a gente acaba sendo um consultor nesse sentido. Olha, tá errado, olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha, vira aqui, olha, vira ali, e por aí vai. E lá, e a Amazon, aí, estava indo bem, e eu dei, de novo, eu vou falar a palavra que você vai falar, eu dei a sorte, sorte. até, não, eu tô rindo. Sorte, cara. Eu tô rindo, mas não é nem para rir, mas é assim, nós chegamos num momento no Brasil e no mundo que foi a pandemia. No momento que entrou a pandemia, em março que foi decretada a pandemia em março de 2020, tá certo? A venda do digital, ela subiu drasticamente. Era a única opção, né? Era a única opção que tinha de consumo. E lá foi o meu divisor de águas de ter mais sucesso, né? Você já estava sucesso ao dinheiro, tá? Movimentado já no digital. Isso. Eu já tinha preparado todo o meu caminho. Eu só recolhi o resultado desse caminho. E num volume acelerado, porque ninguém esperava um crescimento. Aí sim todos tivemos problemas, né? Ninguém esperava um crescimento tão agressivo, né? Tão agressivo, tão forte. E o ecossistema estava comprometido nesse momento, porque você não tinha produto chinês chegando. Nada. Então você sofreu desabastecimento e o canal de venda era um canal muito fluido. Então assim, todo mundo comprando, mas aí o problema era outro, não era a demanda. Até para eles, só para você ter ideia, eles tinham feito um projeto até 2025, eles tiveram que antecipar em 3 anos o projeto deles, né? Então eles saíram de 2 CDs para 14, então você imagina, né? Aí sim começou a ter... Ainda tendo um baita concorrente de peso que é o Mercado Livre. Imagino então, o Mercado Livre, só existe uma diferença, né? Só existe uma diferença entre o Mercado Livre e a Amazon. Ambos operam no mesmo canal. Porém, o Mercado Livre, ele não compra e nem vende nada. O Mercado Livre só intermedia, basicamente. Tá? O Mercado Livre se comissiona da venda de vários players pequenos que colocam lá dentro. A Amazon não. A Amazon mantém um estoque dela, pago por ela,
tá certo? Em CD próprio. Cara, isso é muito novidade pra mim. Eu não tinha, eu não sabia disso. Ela, então, quando tá lá entregue por Amazon... Por Amazon, ela comprou, ela pagou, ela fez tudo, entendeu? Cara, eu não Essa é a sabia diferença. Essa é a diferença do Mercado Livre. Não tô aqui falando mal, nem bem de ninguém, tá? Só pra vocês entenderem. Que é nobre, essa visão dela então, é bacana, porque ela compra esse estoque e aí a vontade dela de girar de se responsabilizar por isso é maior ainda. Isso, exatamente. Eu não sou assessor de imprensa deles, pelo amor de Deus, não tô falando por eles. Não, aqui nós não somos assessor de imprensa de ninguém, mas eu não tô falando bacana por demais eles, mas dividir isso com... A ideia deles é a melhor satisfação do cliente. Desde o momento que ele dá o clique no digital, desde o momento que ele dá o clique no digital, até o momento que ele recebe essa mercadoria. Então, eles têm esse cuidado com tudo, né? Até com a embalagem que você vai receber. Se é feita por eles, você pode olhar, é uma embalagem elaborada, é uma fita adesiva personalizada e tudo mais, né? O Mercado Livre, por outro lado, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que ele tenha uma variedade de produtos. Só que são vários micro fornecedores que lá estão ofertando o produto. O mercado, posso dizer que o Mercado Livre é um marketplace. Todo mundo coloca seu produto lá para ser vendido. A Amazon também é um marketplace. A Amazon é um marketplace também, mas num conceito de que ela também é o lojista. É o lojista, é isso aí. Então, eles têm um compromisso com isso. Então, essa é a diferença. Eles vão te entregar o que realmente você está comprando. Aconteceu ela tem comigo. as duas modalidades, a Ela Amazon, tem as né? duas Ela tem modalidades. aquela que eu também ponho o meu produto Poxa. lá para vender. Só que ela tem um outro que ela compra. Essa parte eu não sabia. É isso aí. A Magalu também fez isso recentemente, né? A Magalu fez, então, todos os players de internet fazem isso, de comprar e vender. Só que eles não vão para uma linha mais baixa, que eu digo assim, mais barata. Todos eles vendem linha branca, eles vendem ar-condicionado, vendem televisor, vendem notebook, que são valores agregados grandes e que ocupam pequenos espaços. A Amazon não, ela é até engraçado. O Amazon é de A a Z, né? De A a Z. Ele tem que ter tudo lá no CD dele. Ou quase tudo. Hoje tem uns... Você sabe, hoje são 14 CDs? Ou 14 CDs. Hoje tem 14 CDs. Tem um negócio que eu lembrei aqui. Acho que uns 3 anos atrás a gente foi almoçar. E o Mancha chegou, ele sentou assim e falou: Carlos, eu fui lá no CD da Amazon. Cara, você não acredita. É tudo robô. Não era. É tudo controlado. Tudo controlado por robô. Não por robô, assim, mas tudo deles é rastreado. Ainda não tem robô aqui no Brasil. Não, você falou que lia o... Eles leem... o funcionário tem que trabalhar lá e executar o trabalho dele. Lê o rosto e ele controla o desempenho do funcionário pelas câmeras. Então, tudo no telão, tudo é feito, o cara tem que ter agilidade, por aí vai. Tá? Então, e aí, por trás disso, são plataformas, sistemas, Digital Face ID, com código de barra, as coisas exatamente. Dentro de um lá fluxo. é tudo isso, lá tudo é certinho. A venda, separação, entrega. Tudo é rastreável, tudo é rastreado, tudo é feito certinho. Então, esse foi meu maior trabalho no digital, está sendo agora. Que eu tive que parar, eu tive que voltar para trás, entender o que é uma coisa chamada mídia digital, o que é mídia social, entender de fato, né? Como é que você usa, como é que você chega, como é que você vai criar uma demanda no produto, o que é ADS, o que é, enfim, que é um digital hoje totalmente diferente do que era antigamente. Quando a gente falou de digital lá do computador, do DOS, do MS-DOS, COBOL, né? do Basic, e por aí vai. Hoje é outra coisa, né? Hoje é totalmente outra coisa. Eu vi um Reels do Instagram esses dias, né? Onde o cara postou assim, falando sobre a geração que nasceu na década de 70, né? Qual o diferencial do cara que nasceu na década de 70? Cara, ele nasceu literalmente no analógico, né? 100%. Rádio, papel... Telefone com fio, com descarga. Telefone com fio.
Ele passou, inclusive, por tecnologias que já foram inovadoras e que já morreram. Máquina de Xerox, né? Era isso, fax, foi inovador. Cara, quando surgiu o fax, espetacular. Máquina de datilografar elétrica, bom... Sim, é verdade. Já morreu. E chegou digitalização na década de 90, e a gente quer dizer, então, o cara que nasceu em 70, ele acabou desenvolvendo uma habilidade de se adaptar tremenda. Mas, obviamente, estamos falando aqui de, pelo menos de 2 pessoas, né, da década de 70. Não, Carlão, é sério, isso aqui mexeu muito até com o nosso lado emocional. Eu tô rindo porque eu não... Eu entro no meio da história. Pro fim já. Do meio pro fim. Porque eu tenho amigos que não se adaptaram e o cara saiu do mercado e você começa a se sentir que você tá obsoleto, isso mexe com autoestima. É ou não é, Mancha? Você fala, caramba, eu era bom no Xerox, nessa fase, né? E eu não me adaptei. Eu cheguei a dar curso, quando eu era adolescente, eu tinha uns 17, uns 18 anos, mais ou menos. Você acredita que eu formatei uma apostilinha do Windows 3.1? E 3.1, que eram acho que 12 ou 15 disquetes. Né? Não, eram discos, né? Sim, era disco, de 3/4 e tal, depois virou o disquete. O disquete. E eu dava curso para médicos, para engenheiros. Aí, eu lembro que tinha um cara que era dono de imobiliária. Eu dava curso do Word, do Excel da época, né? Para eles aprenderem a fazer uma petição, um advogado, uma petição, uma receita médica. Coisa. O cara da imobiliária aprendeu a fazer umas formulinhas no Excel e ele jogava lá. Isso eu tinha uns 17, 18 anos. Então você vê, a gente começou do analógico, estamos onde estamos hoje. Então, cara, escutar você falar... Estamos indo para... né? Agora estamos numa fase... Bom, imagino que você deva estar... Até quero perguntar para você. Não, eu vou mudar. Eu vou perguntar para você. Se eu puder. Como que você está vendo hoje? Como que você faz uso hoje do comportamento do seu cliente dentro da sua plataforma? Bom, para sugerir novas vendas ou para direcionar promoção? Como que você vê isso hoje? Hoje nada passa batido, né? Na rede digital. Nada. Onde ele clica, onde ele navega, qual é o interesse dele. Como eu sou intermediário na operação, então, veja só, essas tratativas básicas de estratégias de venda, elas são basicamente fomentadas para a gente pelas empresas que a gente representa. Então, por exemplo, eu falo da Certic. A Certic tem toda uma estratégia para gerar demanda do produto. Beleza? Então, essa estratégia ela é repassada para a gente. No meu caso, eu não tenho um cliente lá na ponta. Eu tenho um cliente que revende. Então, por exemplo, eu tenho pouquíssimos clientes. Entendi. Entendeu? Então, o que eu pego um trabalho pronto aqui da empresa na geração de demanda, que ela me passe e a gente vai trabalhar no nosso cliente esse tipo de produto. Você já recebe uma informação que a gente fala já muito pronta. Minerada. Isso, já minerada. Hoje está na moda falar mineração de dados. Isso, exatamente. Eu já recebo isso tudo pronto para poder repassar para o meu cliente, que são pouquíssimos. Então, hoje, por exemplo, eu tenho clientes como Calunga, como Amazon, Carrefour, Lojas Daiso. Então, eu tenho Lojas Americana. Eu tenho poucos clientes que demandam muito trabalho. Só isso. Eu tenho uma estrutura para atender eles, mas eu pego esses dados prontos. E o que não vem pronto, aí entra o nosso conhecimento de produto, que são 33 anos de trabalho e conhecimento de produto de papelaria. A gente conhece o que vai... Hoje a tarimba, eu vou falar a palavra tarimba, né? A expertise da gente, ela já mais ou menos já sabe o produto que vai dar certo ou não no ponto de venda. Né? Embora que hoje nós temos duas realidades. O produto às vezes se comporta muito bem no ponto de venda físico e ele não se comporta muito bem no online, ou vice-versa.
Entendeu? Entendi, mas com certeza tudo isso é medido, né? É medido, existe medida, existem várias empresas. É. O segmento de papelaria, ele ainda, lembra que eu estava falando para você que ele ainda é muito incipiente nesse sentido de informação, de um monte de coisa. Tudo que a gente conquista, a gente vai buscar, nós mesmos fazemos. Entendeu? Por exemplo, você não tem grandes empresas, vendem dados minerados já para, né? Papelaria não tem isso ainda, né? Não se sabe hoje ao ponto de divulgar qual é o share de papelaria no segmento. Você sabe do share de papelaria num cliente específico. Você sabe a marca, o posicionamento da marca, porque hoje tem um Google lá que dá um monte de resultado para você, Google Trend e por aí vai, o que está se buscando, o que não está se buscando. Então, hoje o mercado de papelaria ele ainda é muito, muito básico, tirando as empresas internacionais, né, que aqui atuam, né? Então, as empresas... Eu não conheço. Então, por exemplo, multinacionais, né? Multinacionais, a BIC, a Faber. Ah, ok. Tá? Eles são Maped, talvez, algumas marcas, okay. Muito poucas no mercado de papelaria. O resto dos produtos de papelaria que você vê é tudo nacional, tudo empresa nacional. Tá? Nenhuma de fora, nenhuma vem de fora do Brasil. Porque Brasil é difícil, o Brasil é só para quem é mestre. O Brasil não é para amadores. Jamais, jamais. É a melhor. Só o brasileiro sabe o que é. Entende. Bom, indo pro final aqui, mas já acabou. Tá bom, tá gostoso o papo. Sempre que a gente tá aqui, ou a gente começa o papo antes ou termina depois num almoço, alguma coisa assim. Mas eu queria... Eu já tenho a frase... A gente gosta de fazer um fechamento que você deixa uma mensagem, né, da sua vida, da sua trajetória, de tudo, pra todo mundo que tá passando por dificuldade ou que quer dar um próximo passo, enfim. Eu já peguei aqui pela conversa, a minha... Então... A senha. Não, mas você vai falar. Então é isso, eu acho que a gente pode fechar assim, dessa maneira. Alguma mensagem que você queira deixar, pessoal? Seja uma pessoa reta, idônea, com moral, tá certo? Seja uma pessoa que é o que você falou lá, né? Faça o certo sempre e conquiste e agregue amizades, porque as pessoas ainda, tirando digital, tirando tudo, as pessoas são a situação, a resolução de vários problemas. Um ajuda sempre o outro. Creia nisso e bola pra frente. Esse é o meu... Show. Legal. E assim, vamos ficar com essa, né? Vamos. Mancha, super obrigado. Eu que agradeço. A gente não tem como agradecer aqui a sua participação. Eu não tenho dúvida. Bom, foi inspirador para mim. E eu não tenho dúvida que você, com essa história, impactou muitos. A gente não vai saber, porque a nossa audiência, como é digital, num canal como o YouTube, Spotify, Instagram, a gente não tem ideia a dimensão de pessoas que a gente atinge, mas esse é o nosso propósito. Um dos lemas do nosso canal: tenha sempre um propósito, senão a vida não faz sentido. Então, com essa, a gente agradece mais uma vez. Estamos chegando ao final. Espero que tenham gostado. E se ficaram até o final, não esqueçam de dar aquele like. Podem compartilhar sem moderação, tá? E nós agradecemos vocês por mais essa presença. Um abraço e até o próximo episódio.